6h21, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Ataque de fúria no trânsito. Após uma colisão entre um carro e uma moto no bairro Dom Pedro, o motorista do veículo tentou atropelar o piloto da motocicleta. Acompanhe essa história. Na última terça-feira, por volta das 14 horas, nesse cruzamento aqui da Avenida Pedro Teixeira com a Rua Acácias, uma discussão de trânsito quase termina em uma tragédia. Esse vídeo, gravado por populares que estavam no local, mostra o momento em que o motorista do Fiat Uno tenta atropelar o motociclista. Aí você percebe a movimentação, a população se aproxima do motoqueiro, ele pega a sua moto para tentar seguir o carro que quase o atropela, mas o rapaz impede e manda ele ir embora. Quando, de repente, o Fiat Uno retorna e bate na moto. O motociclista reage e bate 3 vezes com o capacete no carro. Em seguida, o condutor dá ré e retorna por cima da calçada para tentar atropelá-lo novamente. Dona Genilza Nascimento fala que foi um susto grande. Foi horrível. Eu fiquei em choque, eu não sabia se eu filmava, se eu ficava olhando, porque era muito triste de ver 2 pessoas brigando, né, no trânsito por conta de batida de carro, de moto, e isso acontece todos os dias aqui nessa esquina. Então eu já vi carro capotando, pessoas machucadas mesmo aqui nessa esquina. Então, as autoridades deveriam se pronunciar para colocar pelo menos uma faixa de pedestre, um semáforo, para melhorar, entendeu? Porque essa rua aí, ela é entrada e saída de carro, então é muito perigoso. Só em filme. Na real, assim, a gente fica em choque, porque é a primeira vez. Mana, foi horrível. Se não fosse aquele orelhão e a parte do muro, ele tinha morrido, o rapaz, porque ele avançou diversas vezes por cima do rapaz com o carro. Quando ele dava ré, que eu achava que ele já tinha ido, aí ele atacava de novo para cima do rapaz. Que cena impressionante, né? Você imagina que isso está acontecendo no meio da rua, à tarde, com grande movimento. Vamos continuar vendo essas imagens aí, porque poderia ter sido uma colisão simples, como acontece todos os dias em diversos horários. Bateu ali, cada um segue sua vida, às vezes há uma conversa, uma negociação, quando há um dano material. E quando tudo parecia resolvido, que o motociclista está no chão tentando sair, levanta a moto, tenta sair, o motorista do Fiat Uno volta e ele tenta atropelar, na verdade tenta matar, né? Porque se uma pessoa joga um carro para cima de outra dessa forma, não está tentando dar um susto, não, está tentando executar mesmo. E isso aconteceu na frente de todo mundo, com o trânsito fluindo, e o motorista insistiu, voltou várias vezes para atingir o motociclista, que revidou ali, batendo com o capacete no vidro do carro, mas é algo impressionante da gente saber que acontece tão perto da gente, no horário, próximo horário do almoço, né, que foi quando isso aconteceu. A gente não tem mais detalhes do caso, se chegou a ser registrado na delegacia, quem são essas pessoas que se envolveram nessa colisão, mas é uma situação que chama a atenção e serve de alerta, né? A gente nunca sabe quem está do outro lado. Às vezes um carro fecha, aí o motorista fica chateado, começa ali uma briguinha no trânsito, que muitas das vezes pode terminar em morte, né? Fica aí um alerta para que todo mundo tenha um pouco mais de prudência e, no caso das autoridades, que possam identificar essa área, né, como foi relatado pela moradora, é uma área em que costuma acontecer muita colisão, muitos acidentes. Então, se costuma acontecer, é importante que o Manaus Trans possa intervir com uma sinalização mais adequada, com os cuidados que possam ser adotados. Mas aí não é necessariamente o que aconteceu, aí não é uma culpa da prefeitura, né? É uma reação desproporcional, né? Uma reação desproporcional que a gente tem visto com muita frequência, infelizmente. E em um mês, 3 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Parintins, no interior do Amazonas. Em média, são registrados 2 casos de acidentes por dia lá. A situação do trânsito na cidade é considerada caótica e preocupa as autoridades e os moradores do município. Gilberto Duque, de 49 anos. Silker Soares, 21 anos. Félix Andrade, 81 anos. Gerações diferentes, mas que tiveram, assim como muitas outras pessoas em Parintins, o mesmo fim. Vítimas da imprudência no trânsito. Em um mês, 3 pessoas morreram no trânsito parintinense.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o número de acidentes é considerado elevado no município, que tem 113 mil habitantes. Realmente, Parintins tem um trânsito muito violento. Os nossos dados estatísticos são altos. Nós tivemos no mês de junho, que é o mês onde estão todos os órgãos aqui, devido ao evento do festival, um índice pequeno, um índice baixo, com 7 ocorrências. No entanto, no mês de julho e no mês de agosto, onde o índice subiu muito, totalizando uma estatística de quase 2 acidentes de trânsito por dia. Então, quer dizer, e muitos acidentes de trânsito levando vítimas a óbito. Semana passada, Ednei perdeu o pai, que foi atropelado por um motociclista. O acidente ocorreu em uma ponte na zona sul da cidade, após o idoso ter atravessado a rua para fazer compras em uma feira. Não temos calçada para andar no meio-fio, temos que andar no meio da rua. Tudo isso é causa de um acidente, entendeu? Nós estamos numa cidade onde tem os sinais. Mas nós não andamos só onde tem sinal, já. Nós andamos no bairro periférico. Mais de 80% dos acidentes de trânsito em Parintins ocorrem após colisão com motocicleta, principalmente no horário noturno. As causas são diversas, mas a imprudência é a principal delas. Mesmo com a fiscalização da Polícia Militar e da Empresa Municipal de Trânsito criada há 2 anos, não é difícil ver crianças e adolescentes conduzindo veículos na cidade. São inúmeras as crianças que pilotam motos, que não têm habilitação, que pilotam veículos que realmente a legislação não cobra que eles sejam habilitados para pilotar esses veículos. Nós temos aquelas bicicletas elétricas. Lógico, a imprudência é o maior índice de acidente, mas lógico, tem todos os outros tipos de situações que causam esses acidentes aqui em Parintins. Pessoas que perderam parente vítimas de acidentes em Parintins fizeram manifestações na cidade. De acordo com elas, todos os casos até o momento estão impunes, pois os acusados pagaram fiança e respondem os processos em liberdade. Kátia Brito e Silvana Soares têm histórias parecidas. Kátia perdeu o esposo, que era artesão, e Silvana perdeu o filho, que era vendedor e atleta. Ambos atingidos violentamente por carros em alta velocidade, conduzidos por motoristas com sinais de embriaguez. Com 3 salários mínimos, meu Deus! Uma vida de uma pessoa! Vale isso! O preço da vida do meu filho foi 6.780, que foi quanto ele pagou para ele estar liberto. Ele está no convívio da família e eu sofro pela perda do meu filho. Eu só quero justiça, muita justiça. Segundo a Polícia Civil, todos os casos são investigados e encaminhados à Justiça. Para o delegado de Parintins, as leis são brandas para punir infrações no trânsito. Nós temos aqui em Parintins um índice muito grande de pessoas que não são habilitadas. Além de não serem habilitadas, andam alcoolizadas. Infelizmente, nossas leis ainda são brandas com relação a acidentes de trânsito, homicídio e lesões corporais no trânsito. Nós tivemos uma mudança recentemente, agora no ano de 2017, com relação à embriaguez ao volante, que aumentou consideravelmente a pena, para quem pratica lesão corporal ou até mesmo homicídio e esteja embriagado. Porém, infelizmente, ainda não é suficiente para que a gente possa punir adequadamente esses criminosos. Esta professora cobra o cumprimento da Lei Municipal Ana Vitória, criada em 2006. De acordo com a lei, as casas noturnas em Parintins podem funcionar até às 2 horas da manhã. E estabelecimentos comerciais somente são autorizados a vender bebida alcoólica até meia-noite. Condutores que se tornaram assassinos foram soltos depois de tragédias. Existe a lei Ana Vitória e ela precisa ser aplicada. Existe a lei seca e ela precisa ser aplicada. Precisa ser desengavetados os processos de vítimas que foram fatais no trânsito. Precisa ter agilidade no cumprimento da lei. Alguns parlamentares, após as manifestações populares, asseguraram que vão solicitar do poder público ações para melhorias no trânsito.
e também o cumprimento da lei seca e Ana Vitória. Não pode ficar o que está acontecendo. É pessoas irresponsáveis ingerindo bebida alcoólica final de semana e vai tirar a vida de uma pessoa inocente. Isso aqui não pode acontecer. Então nós vamos ter que rever essa lei para que nós possamos fazer algo de bom para a nossa população parintinense. Solicitei que a Prefeitura de Parintins, através da MTT, comece a fazer blitz noturnas aqui em Parintins. Já teve vários acidentes com motos que não tem tipo nenhum de iluminação, moto com farol apagado, pessoas embriagadas dirigindo seus veículos, e precisa que o município de Parintins amplie o raio de atuação da MTT e faça principalmente blitz noturno e blitz nos finais de semana. Enquanto nenhuma ação eficaz é feita para reduzir o número de acidentes, a imprudência no trânsito continua causando dor em muitas famílias. Só quem perde um filho sabe o quanto é doloroso passar por uma situação como essa. Principalmente quando quem foi o responsável por tirar essa vida está em liberdade, está levando uma vida tranquila, tem o seu convívio familiar garantido e quem perdeu é a família. E quando há uma morte no trânsito, essa impunidade é praticamente certa. A maioria dos homicídios cometidos no trânsito são considerados culposos, quando há culpa, mas não há intenção de matar. E aí, dessa forma, se responde numa vara de trânsito. Os crimes de condenação em vara de trânsito não terminam em prisão. Normalmente, você paga uma fiança, é liberado logo depois. Quando continua respondendo criminalmente, quando é condenado, vai prestar serviço social, vai dar cesta básica para uma entidade carente e continua lá levando sua vida normalmente. E a família que perdeu ali o seu pai, o seu filho, fica ali desolada diante desse cenário. E há uma situação muito pior que já há legislação que prevê, que é o caso quando você ingere bebida alcoólica, vai dirigir e tira a vida de alguém. Aí você assume a responsabilidade de matar. O homicídio deveria ser considerado doloso. A gente já tem jurisprudência, que é decisões repetitivas relacionadas a isso no Brasil, em que há condenação e que de fato dá cadeia. Mas aqui no Amazonas, até hoje, a gente tem um caso que terminou assim, que foi a morte de uma criança durante uma procissão que aconteceu aqui em Manaus há alguns anos e houve uma condenação de fato que deixou o motorista que atropelou essa criança, que estava embriagado, ele foi preso de fato. O restante não. O restante, mesmo tendo bebido e tendo tirado a vida de alguém, continua em liberdade. E é por isso que essas famílias foram às ruas em Parintins. É por isso que as famílias se manifestam, para que haja justiça de fato, porque a lei já existe. Basta que ela seja executada. E agora a gente muda de assunto porque o derrame de óleo no Rio Negro, na região do bairro Mauazinho, completa 11 dias. O rastro de contaminação ainda é preocupante e afasta visitantes. Os moradores criticam a atuação do IPAAM e pedem mais transparência. Aos poucos, a rotina dos moradores vai voltando ao normal. O cheiro de óleo já não é tão forte, mas um olhar mais atento revela as marcas do desastre ambiental. Em 27 de agosto, uma embarcação naufragou, liberando 1.800 litros de óleo no Rio Negro. Fauna e flora foram atingidas no raio de 5 quilômetros. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas atuou na contenção do desastre e orientação aos moradores do bairro Mauazinho. A gente ainda percebe alguns resquícios de óleo na vegetação. E segundo os moradores, o prejuízo nesse momento é devido à queda no movimento de visitantes aqui na orla do Mauazinho. Flutuantes, catraieiros e comerciantes se dizem prejudicados porque os banhistas não aparecem mais desde o acidente. A Donai trabalha há 20 anos no transporte de visitantes e depende disso para sustentar a família. Final de semana que dessas pessoas para ir para o banho não estão descendo porque a praia não está dando oportunidade para os banhistas banhar. E nós que trabalhamos como canoeiro, nós ficamos sem condição de carregar, não parece ninguém, a gente fica aqui, pela graça de Deus. O IPAAM ainda analisa o impacto ambiental e de que maneira a empresa responsável pela embarcação vai compensar os prejuízos causados. O presidente da Associação de Moradores do Mauazinho reclama da falta de informação. Gostaria que o IPAAM viesse até nós, fizesse uma reunião, procurasse a comunidade para que a gente possa saber, pelo menos de dados técnicos, de quanto tempo vai durar. Porque aqui o que acontece? Está suspenso o balneário, está suspenso a pesca, a orla, a beira do rio está toda contaminada, toda suja de óleo, então ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Na última quarta, um rebocador afundou próximo ao porto do São Raimundo.
Foi o segundo derramamento de óleo no Rio Negro em 2 semanas. E depois do intervalo, a gente traz as informações sobre a reta final de inscrição para o concurso do Ministério Público da União. Tem salário de R$11 mil. E fala também de mais um aumento no preço dos combustíveis. É já já, não saia daí.